Oi, vocês estão bom? Vamos lá, boa noite, my dear, my darling. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu regular aqui. Ok, estão me ouvindo? Boa noite. Eu vou. Hoje essa live, ela é uma live especial para pessoas especiais. Quem que eu vou chamar? O Naldo! Tô brincando. Hoje eu vou chamar o meu sócio de Portugal. Você tá ligado que o My Broker está em Portugal, né? Pois é. Agora, My Broker em Portugal, aí eu tenho sócios lá de Portugal. E aí eu vou chamar esse cara porque tem muita gente querendo investir em imóveis, especialmente porque nós estamos passando por um momento delicado. E aí, o que acontece? Aqui é mais seguro você diversificar o seu capital. Você aplicar em vários lugares, né? Você aplica no mercado imobiliário, mas você pode aplicar em real, né? Ou você pode aplicar em dólar, ou você pode aplicar em euro, né? Então tem muita gente que está internacionalizando o patrimônio. Então essa internacionalização ela é bênção demais. Por quê? Até mesmo porque o euro ele é uma moeda que não é inflacionária como o real, né? O real, eu estava vendo esses dias, o poder de compra do real ele diminui demais. Pra você ter uma noção do que eu estou falando, ali no começo do plano real, o salário mínimo, isso há quase 30 anos, né? O salário mínimo era de 60 e poucos reais. É claro que o salário subiu um pouco, mas o poder de compra continua mais ou menos a mesma coisa. E olha só, hoje é 1.300. Olha como a nossa moeda ela perde valor, ela perde poder de compra. Os imóveis eles têm já uma característica de segurar o seu poder de compra, né? Porque ele vai valorizando conforme a inflação. Só que se você puder fazer isso, somar essa segurança do imóvel atrelada a uma outra moeda, então. Então tem muita gente que compra imóveis no exterior. E lá a gente tem várias estratégias, tanto para fazer alavancagem financeira como para fazer aluguel, fazer renda, tá? Renda tradicional de aluguéis, contratos longos, o que é extremamente vantajoso, porque lá o aluguel é caro. Inclusive, eu não soltei essa notícia, mas você deve ter visto. O aluguel no Brasil bateu recordes, tá? Aluguel no Brasil bateu recorde, subiu demais. Goiânia ficou em segundo lugar, se eu não me engano, foi em segundo lugar, perdendo para Floripa em relação ao aumento de aluguel. Gente, 30% de reajuste no aluguel 2022. Pensa, a lapada. Se o cara pagava 1.000, a média, tá? Isso aqui não aconteceu em todos os casos. Talvez você tava, mas meu aluguel não aumentou tanto. Mas na média, 30%. Então o cara pagava 1.000, começou a pagar 1.300. Então, assim, aluguel subindo, né? Hora de você comprar imóvel. Você pôr pra alugar pros caras que não gostam de imóvel. Que fala que é melhor alugar. E o aluguel só. E a parcelinha sua diminuindo. E lá em Portugal você consegue financiar. E às vezes pegando taxas de juros aí de 3%. Esses dias eu fui lá para Portugal, né? Aí o povo lá reclamando. Não, porque a taxa de juros tá alta demais. Eu perguntei como que é. Ah, não, ela subiu para 2,9. Você não. Perdoa os pais. Eles não sabem o que falam. Nós aqui com taxa de 15%. Então, assim, a taxa é muito barata e brasileiro consegue financiar lá. Então, eu vou trazer um cara aqui que é especialista que mora lá para trazer essa visão para vocês. Se você tem um cliente que tem interesse de internacionalizar patrimônio, comprar em euro, comprar em Portugal, já chama essa pessoa para cá, já envia essa live para ele. Eu vou deixar a live salva também, então vai ser top. Então, vou chamar sem mais delongas. Deixa eu chamar o meu sócio. Tiagão, você tá aí, man? Man, você tá aí? Tiago.
Ó, o primeiro que apareceu aqui foi o Thiago Nigro. Vou chamar o Thiago Nigro, deixa eu ver se ele entra, peraí. O segundo foi o Thiago Fint. Deixa eu pegar um coffee aqui. Fala, my Fala, dear. man. Tô melhor agora falando Você tá contigo, bom? meu amigo. Tudo bem? Bem, essa, tudo bem, Maravilha. graças a Deus, mano. Fiz uma breve introdução aí de qual que é a ideia dessa live, o que que a gente vai falar, o que que a gente pode esclarecer pro pessoal. Vou abrir para perguntas também, né? Inclusive, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, internacionalizar patrimônio, nessa live especificamente falando de Portugal, como é que são os trâmites, o que que você precisa, qual documentação, qualquer um compra, o que que tem que comprar, como que é? Você já vai deixar a sua dúvida. É só clicar na interrogaçãozinha que está embaixo na live, ó. Lá embaixo do Thiago lá tem uma interrogaçãozinha. Quando você clica lá, abre um espaço para você escrever sua pergunta. Então coloca a sua perguntinha, a gente vai respondendo à medida dessa conversa aqui avançar. Boa Se noite, presente, pessoal. meu Tudo bem? brother. Muito prazer falar com vocês. Primeiro, obrigado, Ricardo, pelo convite. É sempre um prazer falar contigo, É né? E isso. assim, eu estava assistindo, Tamo né, junto, um mano. pouquinho do que você estava introduzindo no assunto da internacionalização dos investimentos, né? E Portugal, você falou que os aluguéis aí aumentaram 30%. Se pegar março de 2022 para agora, para março de 2023, a média do aumento aqui foi Ah, 23%. Então, assim, e cada vez mais caro e cada vez menos imóveis disponíveis para aluguel. Então, cada vez tem mais demanda, tem públicos diferentes descobrindo Portugal. Então, cada vez mais os preços sobem e os aluguéis sobem e o investidor ri à toa, né? não, e essa. Quando eu fui para isso, você sabe, o que chocou a gente, né? É muita questão da taxa de juros, né, cara? Uma taxa de juros muito atraente em relação ao que a gente tem. É claro que tudo é comparativo, né? Então, tipo assim, quando vocês compararam com uma taxa aí que era, pô, vocês tiveram Exato, taxa aí exato. de 1%, Já né? Até teve menos, época sei lá. aqui da Então, Euribor, que é o equivalente à Selic aí no Brasil, de estar negativa, né? Então, assim, a realidade aqui era uma totalmente diferente do Brasil. Então, agora que teve um isso, aumento então. de taxa e as pessoas estão assustadíssimas, vou pagar 4%, 5%, né? Não conhecem a realidade do Brasil. Não, não tem noção. E aí, o que que é interessante? Aqui no Brasil, eu tenho uma luta muito grande por causa da minha taxa de juros. Eu tenho que fazer assim, fazer uma mágica para conseguir equalizar aquela conta de aluguel versus parcela, né? Eu consigo. Em situações muito pontuais, em alguns casos, por exemplo, de imóveis populares, né, ou às vezes quando eu vou fazer uma estratégia de aluguéis por Airbnb, eu consigo equalizar a parcela. O que que é isso? Eu faço um financiamento do imóvel e a parcela ela é paga pelo aluguel. Ela, o aluguel cobre completamente a parcela. Em alguns casos, ele até sobra uma gordura para você aplicar no que você quiser. Né? Então, assim, é como se eu estivesse comprando um imóvel de graça. É meio esquisito falar isso, só que quando a gente coloca na ponta da caneta ali, a gente consegue fazer essas mágicas. Aqui no Brasil, eu tenho que, igual eu te falei, eu tenho que ralar demais pra fazer isso, por causa da minha taxa de juros. Só que quando a gente vai para um cenário em euro, onde a taxa de juros ela ainda está tranquila em relação ao do Brasil, eu percebo que a gente consegue fazer essa manobra aí com mais facilidade. Equiparar, né, a taxa de juro com a parcela. E aí o cara faz um aporte inicial, coloca um imóvel aí para ser alugado, aluguéis de contratos longos ou aluguéis por diárias, e ele consegue aí fazer uma renda em euro, né? E além disso, está construindo um patrimônio, né, descentralizado. Hoje eu estava pensando nisso, mano. Estou comprando Bitcoin, estou comprando imóvel em outros países, Rapaz, tudo que você pode pensar que é para Aham. descentralizar, porque assim, é aquela história, né? Você colocar todos os ovos numa cesta, você vai ter problema.
Então, eu acho que essa live aqui ela é importante justamente para isso, para abrir essa oportunidade para mais pessoas. Tem gente que nem sabia que podia fazer isso. O que tem brasileiro aqui, Tiagão, que Aham. tem grana, não sabe o que fazer com essa grana, o cara não tem noção de investimentos que ele pode fazer. Numa live dessa aqui, se eu abro a mente da pessoa para ele investir 1 euro, que vai ser fácil para ele não vai ter dor de cabeça. Tem gente de confiança, que muita gente Exatamente. às vezes não faz o negócio porque ele está aqui, ele não fica indo para lá. Agora, ele tem um vínculo de confiança. Ele sabe que alguém aqui, por exemplo, é my broker, está comigo. Então, assim, agora ele tem aquela segurança de fazer esse negócio. Então, essa live aqui ela vai ser um divisor Não, de sem águas na vida de dúvida. muita E gente, assim, mano. esse é uma grande dica que eu sempre dou para todos os clientes aqui. E assim, as pessoas não têm noção de que podem comprar um imóvel com a comprovação de renda do Brasil, com o imposto de renda do Brasil, financiando aqui em Portugal com a taxa daqui. As pessoas não têm noção, né? E Nossa, que na grande maioria dos casos, né, a parcela é bem menor do que o aluguel. Então, assim, é uma dica que eu queria ter recebido caramba, quando eu me velho. mudei para cá, 6 anos atrás. Né? Que se eu soubesse, eu teria financiado meu apartamento antes de vir para cá. Com a renda que eu tinha no Brasil, com o imposto de renda que eu Saquei. tinha, com os meus rendimentos no Brasil. Porque quando eu cheguei aqui, eu me planejei muito bem, né? Eu me organizei financeiramente, vim para cá, podia ficar até um ano sem gerar renda, que eu ia conseguir me manter tranquilamente. Mas uma coisa que faltou no meu planejamento foi isso, eu ter recebido essa dica de ouro, né? Que se eu tivesse comprado, eu teria pago de parcela um pouquinho menos da metade do que eu paguei de aluguel, né? Né? E isso Caramba, faz olha isso, muita mano. diferença. Isso que você falou, isso que você falou é muito importante. Então, o cara que vai comprar, por exemplo, em Portugal, ele vai precisar de qual tipo de comprovação Olha, de renda? basicamente a mesma forma que você comprova no Brasil, você consegue comprovar aqui. É a declaração do imposto de renda, os contra-cheques, o olerite, não sei em que região como é que chama, os recibos de vencimento aqui em Portugal, né? Extrato bancário, né? Às vezes, se você tiver um rendimento com aluguéis aí no Brasil, o valor do aluguel pode ser considerado aqui pelo banco como um rendimento também. Então, o banco faz uma análise muito parecida com a do Brasil, com uma diferença que a análise é caso a caso. É de acordo com o perfil de cada cliente, é de acordo com o imóvel que ele está comprando, com o percentual de entrada que ele dá. Não é, por exemplo, uma taxa fixa para uma carta SBPE e uma carta FGTS da Caixa, por exemplo. Né? Eles avaliam aqui se o cliente é casado, se é solteiro, se tem filho, se não tem, e fazem um cálculo da taxa de esforço, que eles chamam aqui, que é o comprometimento mensal, né? Que é um valor máximo que as famílias podem pagar pela parcela. E, invariavelmente, eles trabalham com renda líquida e não com a renda bruta, como se faz aí no Brasil. Tá? E isso Ah, garante uma tranquilidade maior. entendi. É, a chance de as famílias se endividarem mais do que o necessário é muito difícil acontecer. Entendi. Inclusive, eu tenho que ver com vocês, mano. A gente tem que estudar um caso para a gente fazer na real mesmo, acompanhar o processo desde porque eu vou comprar. Então, assim, eu até tive uma ideia agora. A gente puder pegar todo esse processo, acompanhar, Uhum. você escolhendo um imóvel para mim, a gente pensando na estratégia de compra, eu fazendo todo o processo de financiamento. Eu tô assim, eu tenho que ver como é que tá meu comprometimento de renda. Eles vão avaliar o que que eu Sim. tenho de Vamos financiamento pegar aqui todos também, os né? teus rendimentos Tá. comprovados, né? Basicamente, vai ficar em 30% da tua renda, o valor máximo que você pode ter de parcela. Claro que sempre há exceção, de acordo com o perfil de cada cliente, mas basicamente é isso, tá? Entendi. A gente vai fazer, eu acho que vai ser uma boa, cara, porque eu preciso Uhum. fazer investimento, ele tem que sair esse ano. E se a gente Com puder certeza. gravar todo esse processo e a gente fazer isso, vai ser bacana, eu acho que vai ser muito bom. Sobre documentação, cara, o cara assim que Uhum. quer comprar em Portugal, o que que ele precisa de documentação? O cara que tem o passaporte e já visitou Portugal, ele consegue fazer? O que que ele precisa de ter a mais, Não, assim, ou consegue. não Mas tem tem uma nada a mais? diferença básica, tá? Se é no meu caso, eu sou brasileiro, mas eu tenho nacionalidade portuguesa, tá? Se eu tenho uma cidadania europeia de algum outro país, é um caso. Se você é um estrangeiro que não tem a nacionalidade, é outro caso, tá?
Não é que a análise é feita de maneira diferente. Se você quiser comprar um imóvel para moradia, né, para a tua habitação própria, ou se quiser comprar um imóvel para investimento. Mas em todos os casos você precisa ter o que chama aqui em Portugal o NIF, que é o número de identificação fiscal, que é o equivalente ao CPF aí no Brasil. Tá? Precisa ter essa solicitação do NIF, a gente tem um suporte jurídico aqui na empresa que consegue tratar dessa parte para os clientes que têm interesse. É Exatamente. aquele que vocês fizeram para Fizemos. mim. Foi. Vocês fizeram para mim, não foi? Sim. Tipo, Isso é totalmente possível fazer à remoto. distância. Aqui, na verdade, você consegue fazer o processo todo à distância. Né? Se, inclusive, você quiser comprar o imóvel. Então o cara compra um imóvel desde o zero até comprar, fazer toda essa documentação, Faz. Já estando aqui no fizemos Brasil ele alguns faz. casos por procuração. E é uma procuração específica com poderes exclusivamente para aquisição do imóvel que você está comprando. Então, assim, você pode fazer Perfeito. tudo do zero, do absoluto zero, até a concretização do negócio à distância. Que massa, cara. Pessoal, deixa eu ver se alguém já deixou pergunta. Perguntaram aqui no chat, tá? Não foi das perguntas aqui. Se precisa ter residência Não em Portugal. necessariamente. Não precisa, né? Não precisa de ter nada. É como a gente falou, a gente pode estar aqui no Exatamente. Brasil e E comprar. aí vai depender. Se você tiver autorização de residência e quiser comprar para morar aqui, é uma modalidade de financiamento. Agora, se você quiser comprar um imóvel à distância, não precisa nem ter vindo aqui. Nunca pisou em Portugal, dá para comprar um imóvel se quiser. Só pura e simplesmente para investir é Bacana. possível. Bacana. Perguntaram aqui, isso aqui é mais uma curiosidade, se existem programas de baixa renda aí para comprar imóvel também, igual tem aqui no Brasil, o Não, pessoal tem programa. é A muito taxa já é barato. barata pra caramba, né? Né? O Quase uma que taxa tem aqui é um subsidiada. programa específico para alguns ou arrendamentos para aluguéis, né? Para jovens ou para pessoas de baixa renda, que o governo está começando a implementar algumas medidas, mas que em relação a financiamento, como tem aí subsídio de Minha Casa Minha Vida, que era o Casa Verde e Amarela, voltou a ser Minha Casa Minha Vida, aqui não. Aqui, basicamente, se você é brasileiro, nunca pisou aqui, quer comprar para investimento, você tem que considerar aí pelo menos 30% de entrada nesse imóvel, tá? Claro que pode ser que em algum banco você consiga com 20%, mas é exceção. Então a gente tem que contar sempre para um investimento com 30% de entrada, mais os gastos que ninguém fala, né, dos impostos, né? Porque muita gente faz conta só do valor da entrada. E aí acaba tendo uma surpresa quando tem que pagar imposto de transmissão. Igual o ITBI, aqui tem o que chama, O imposto de depende do transmissão valor aí do é quantos imóvel. por cento? Pode ser 0 até 8%. Entendi. Depende do valor do imóvel, depende do tipo de, se é habitação própria ou se é investimento. Né? E a gente tem um simulador. Então, assim, para a gente começar uma conversa, pensar aqui que a gente vai ter que pagar de. Tem que ter aí de 30% a 40% do valor do imóvel, mais ou Sim, menos, né? Seria essa uma ideia. Existem casos, como você sim. disse, que Eu dá para tô, conseguir um pouco eu tô menos, trabalhando com um cliente né? Mas, brasileiro que a gente conseguiu a aprovação com 10% por sinal. Mas, é, mas isso caramba. é a exceção da exceção. Né? Então, assim, Mas nosso trabalho é a a gente está exceção, né, aqui para mano? Eu isso. falei isso esses dias. A gente tá na posição que a gente tá porque a gente é a E uma exceção. coisa legal para se Bacana, cara. dizer, Deixa eu ver Ricardo, o que só mais que para dá pra uma gente falar. outro serviço que a gente oferece para os nossos clientes, Sim. assim, o cliente não sabe em que banco que vai pegar o financiamento. Então a gente tem parceiros que fazem a viabilidade de crédito em vários bancos para ver que banco que vai oferecer as melhores condições para o cliente. Entendeu? Então, isso é uma consultoria que Caramba, a olha gente só. oferece. Né? É uma dica que eu sempre dou. Antes de sair procurando imóvel à torta e à direita, é fazer uma viabilidade de crédito para ver até que valor o banco consegue emprestar, até quanto que os rendimentos declarados no Brasil conseguem de financiamento aqui, até para não causar uma expectativa e depois ser frustrada, ou também conseguir mais do que o cliente espera e a gente conseguir encontrar um imóvel até muito melhor do que ele pensou que poderia comprar. Perfeito. Ó, fizeram uma pergunta. Tem gente querendo ter, assim, uma noção, uma base.
Você tem algum imóvel referência, um imóvel, a partir de quanto o brasileiro consegue dar de entrada, né, em euros e em reais, a gente faz essa conversão para eles aqui agora, para comprar algum Vai imóvel aí? depender muito da região de Portugal, né? Porque Portugal é um país muito pequeno, né? O Brasil é 92 vezes maior que Portugal, né? Se pensar no estado de Goiás Nossa. aí, é o triplo do tamanho de Portugal, né? E aqui a população é muito concentrada, Lisboa, Grande Porto, o norte do país e um pouquinho no sul, né? Então a população é muito concentrada. Você tem uma variação muito grande da capital, Lisboa, para outras cidades, mas se a gente for pensar numa média, vou dizer, o último negócio que eu fiz, esse que eu falei que eu consegui 10% de sinal, é um apartamento de 3 quartos aqui no Porto, tá? O cliente está pagando 250 mil euros e vai dar 25 mil de entrada. Tá. Então vamos fazer conversão aqui. O euro está mais ou menos em relação ao real, 5,41 tá foi o quanto? valor fechamento de hoje. 5,41. Então 25 mil euros, ele teria que dar quanto aí de entrada? Em reais. Só para o Vamos pessoal ter fazer a uma conta noção do exata que a aqui. gente está falando. Vamos fazer a conta para o pessoal entender. Vamos lá ver. 5,41. Ah, gente, deixa eu falar para vocês. A gente está. Estamos negociando, né? Algo que é novidade em Portugal, né? A gente está querendo implementar os planinhos de pagamento. As construtoras não estão habituadas quando a gente chegou lá e foi fazer uma reunião com algumas construtoras, né? Falar, não, e como que é o plano de pagamento do imóvel na planta, né, gente? Imóvel na planta, parcelinha mensal, os caras, não, parcela mensal? Como assim? Os incorporadores não sabiam, né, o que era parcela mensal, porque não é uma prática em Portugal, não é algo que fazem, só que é algo que nós, a MyBroker, a gente está levando para Portugal e está implementando isso. Eu não sei que pé que ainda está, mas a gente está trabalhando nisso, né? Porque o brasileiro está acostumado com essa forma de pagamento, né, de investimento. Então, em breve, né, a gente vai ter possibilidades aí de você comprar o seu apartamento em Portugal na planta e a gente monta um planinho de pagamento para você ir pagando aos poucos, para você não ter que dar essa lapada de uma vez. Por exemplo, esse caso aqui que ele vai citar foi 10%, mas na maioria dos casos vai ser 20 e tantos, 30%. Para você não ter que dar tudo de uma vez, você vai pagando até o Exatamente. apartamento ser entregue, né? Então aguarde, em breve teremos muita novidade aí. Cara, nesse Deu quanto aí, caso, mano? 135 mil reais, mais os custos de imposto, né? E assim, para essa conta, a gente está falando de imóvel pronto, né? Se for na planta, aqui depende muito da construtora, mas se pede entre 30% e 40% durante a obra. E aqui o hábito das construtoras recebe um sinal de 20, 30 ou de 40%, um reforço em um ano e o resto na escritura. Essa cultura que a gente tem no Brasil de facilitar o pagamento durante a obra, de fazer a parcelinha, de fazer semestral, anual, a gente vai implementar isso aqui. Então, vai facilitar a vida de quem compra imóvel na Nossa. planta. E aí, essa conta toda de banco, de financiamento que a gente está falando, é só no momento da entrega do imóvel. Ok, fizemos a conta aqui, 25 mil euros, que 135. dá cento e quantos reais que deu aí na sua conta? 135 mil reais. Esse apartamento, a simulação que vocês Vai fizeram, dar quanto para que vai dar de esse cliente, parcela? vai dar 780, mais os seguros, vai dar mais ou menos 1.000 euros. Tá? 1.000 euros, ok. 1.000 euros, nós estamos falando de 5 mil e poucos reais. Tá É um pronto, tá apartamento pronto. pronto, Sim. ele já está comprando um apartamento pronto. A ideia desse Não, apartamento, esse desse cliente cliente específico que é específico ele alugar, vai o que que é? morar, tá? É. Olha E só, aí, se bacana. ele fosse alugar esse mesmo apartamento, Nossa, ele conseguiria tranquilamente para alugar assim na isso. mesma semana por 1.500 euros. Caramba! Olha que massa, gente. O cara vai fazer um financiamento. Se ele está indo morar Sim, agora, ele já vai fazer uma economia, pô, né? Ele já vai economizar aí 500 euros por mês. Então, olha só, nós estamos falando aqui dessa manobra, né? Então, se ele fosse alugar, ele
alugaria por 1.500 euros, sobra 500, né? Ele paga a parcela e ainda sobra 500 euros. Então ele investir em outra coisa, para comprar às vezes outro apartamento ali na frente, para pagar uma outra parcela e vai construindo patrimônio. Né? Olha que Uma, massa, cara. uma Olha que outra massa coisa, que dá para Ricardo. fazer em Portugal. Eu vi que aí a Caixa agora voltou a aprovar financiamento para o segundo financiamento para o cliente, né? Então o cliente pode pegar mais de um. Né? Isso aqui também pode. A gente tem clientes, se conseguirem a capacidade de renda comprovada, se couber dentro da taxa de esforço, ele compra quantos imóveis ele quiser. A gente tem casos aqui de clientes Que massa, investidores cara. brasileiros, né, que já compraram 5, 6 imóveis financiados, todos com essa lógica, né? 30% de sinal, financia, pega o valor do aluguel. Muitas das vezes, dependendo do imóvel que a gente acha, o valor do aluguel é o dobro da parcela que ele paga. Então, ao invés de comprar um, tem muito cliente, eu tenho aqui 250 mil para comprar um apartamento à vista. Eu falo, não, peraí, vamos comprar financiado, vamos comprar três, vamos diluir o risco. Você vai receber com o aluguel dos três, do Perfeito. aluguel de dois, você paga a parcela dos três, ainda sobra um aluguel, que é o que você receberia se tivesse comprado à vista. Só que, daqui 30 Caramba. anos, você tem três imóveis, Olha e não só que tem um. genial, velho. Né? Você triplicou o patrimônio. Cara, genial. Genial, velho. Olha que massa que dá pra gente fazer. Não, eu tô viajando, eu tô conversando com você aqui e já tô pensando em como que a gente vai movimentar isso aí, cara. Que a gente precisa fazer. Curiosidade, eu consigo. É só pessoa física? Consegue também. Consigo fazer em nome de empresa? Isso eu Consegue, mas não são sei. condições Consigo também, diferentes. cara. Aí analisar caso a caso. Tá? Entendi. Porque é um caso específico meu, né? Muito do que a gente tem, hoje a nossa renda, a gente tem muita coisa nas empresas, né? Então, a gente não traz essa renda para a pessoa física, às vezes. Então, eu pensaria Com nisso aí. certeza. A gente pode avaliar essa situação. Fiquei interessado. Vim na live para vender, tô Né? comprando. Tá vendo? Vim vender e tô comprando. Ah, curiosidade aqui, mano. O corretor às vezes não é corretor My Broker Uhum. ainda. E tá aqui ouvindo, tá aqui na live, tem 250 pessoas aqui, chegou a ter mais de 300. Às vezes o cara tá aqui e ele tem um cliente, ele conhece alguém e ele gostou da ideia e ele quer apresentar isso pro cliente dele. A gente consegue fazer Com isso toda aí e remunerar esse certeza. corretor? A gente faz negócio partilhado Olha só. com corretores no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Já fizemos negócio em partilha com corretores nos Estados Unidos, na Espanha, no Brasil, praticamente todo mês a gente faz. Então a gente está muito habituado a fazer isso. E sim, a gente divide a comissão com o corretor, claro. Alô, corretor de imóveis. Você que está ouvindo aí, você achou interessante, você quer fazer essa, esse investimento para o seu cliente, você achou interessante, você entendeu, você quer saber mais a respeito, você vai falar com o Thiago, você vai falar com a MyBroker de Porto. Nós vamos fazer isso para você, você vai receber sua comissão em euros. Tá? Ah, falando nisso, como é que. Agora, uma coisa mais técnica. Como é que essa comissão, esse dinheiro vem parar para o Se corretor ele aqui? Ele tiver tem que ter uma conta aí? uma Como é conta que aqui, a funciona gente isso? pode transferir para cá. Se não, faz uma remessa internacional para a conta dele no Brasil. Não tem qualquer problema. Ele Ah, emite como se fosse um recibo, é uma porque fatura, um invoice, em, e a em, gente faz o pagamento. Entendeu? entendi, entendi. Perfeito. Aí, ó, corretor. Você achou que você ia participar de uma live aqui aleatória só para ver alguma coisa? Já estou colocando dinheiro no seu bolso e multiplicando o patrimônio do seu cliente. E quem é cliente, está assistindo e quer saber mais a respeito, é claro que numa live dessa Exatamente. aqui não dá para a gente tirar todas as dúvidas. Assim, apareceu várias aqui, eu já vou responder algumas perguntas com o Thiago. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar em contato com o Thiago. Terminou a live, achou interessante, já marca o nome dele aqui, já grava. Você vai lá, vai conversar com ele, vai pedir detalhes. E aí, esses atendimentos, inclusive, podem ser feitos por videoconferência, gente. Hoje a gente tem uma tecnologia que está aqui para nos ajudar. Então, o Thiago pode fazer uma reunião com o seu cliente, explica tudo, né? Traz toda essa segurança, se precisar, é claro, né? Assim, nem todo cliente precisa disso, mas às vezes o cara quer que eu entre
na live, quer que eu entre aí no atendimento? Não tem problema. É só se eu tiver disponível na hora, entro com maior tranquilidade para trazer segurança para o seu cliente, para trazer segurança para você ter certeza de com quem você está falando. Então, assim, nós estamos aqui para Exatamente. viabilizar os A gente está negócios. aqui à Deixa, disposição deixa eu para ver isso. aqui, Né? A gente mandaram está, a perguntas gente aqui para sempre, eu e você. toda a equipe da MyBroker aqui em Portugal, a gente está muito habituado a fazer isso. Tá? A gente faz visitas com videochamada, então assim, o cliente ele vai se sentir dentro Ó, do imóvel, então perguntaram tudo que aqui. for preciso, a distância não é um problema. Perguntas. Indicações de bancos Sim. aí vocês fazem também. Fazemos, né? É o que o Thiago explicou agora. Inclusive, não só a indicação, faz a cotação de alguns bancos, tá? Nós temos esse serviço que a MyBroker faz para você, para o seu cliente. Fazemos as cotações em bancos diferentes para ver qual é o mais interessante para você fazer o melhor negócio. Outra pergunta. Existe aí financiamento de terreno e construção? Essa eu não sei. Existe uma linha de crédito específica, mas de novo, é caso a caso, não é tão simples quanto de um imóvel pronto. É a gente fazer, submeter o processo, pedir a viabilidade para o banco e ver o que consegue. Até mesmo porque aí é mais difícil achar terreno, né? Tem, Imagina, não sei. mas não Bem é tão mais simples. escasso, né? Ah, para parcerias, deixa eu ver aqui. Qual tipo de imóvel seria mais indicado para investimentos? Apartamento, casa, alto ou médio padrão ou popular? Uma pessoa perguntou. O que que seria mais Olha, indicado para se a investimento gente aí? for pegar nos últimos meses a procura por arrendamentos nas grandes cidades, né? Eu cito grandes cidades, pensa nos aeroportos internacionais. Lisboa, que é a capital, Porto e Faro, no Algarve. São três aeroportos internacionais, são lugares que têm uma facilidade de transporte, então são os locais que costumam ser mais indicados e mais procurados, seja por quem vem a trabalho, quem vem expatriado, nômade digital, alguém que vem morar aqui, procura uma estrutura um pouco melhor. E dentre essas cidades, apartamentos de 2 e 3 quartos são os que são mais procurados no mercado de arrendamento. Tem uma procura maior do que a oferta de bons imóveis. Olha só, que bacana. Deixa eu ver o que mais o pessoal perguntou. Inclusive, Thiago, se você Tá lembrar de alguma bom? coisa aí, mano, você fala. Que você acha que é importante a gente comunicar? Muita gente perguntando qual o valor mínimo para começar a investir em Portugal. Depende, né? A gente hoje, se você pegar, entrar num portal imobiliário, você vai ver anúncio de imóveis, independendo de uma, se for numa aldeia remota, vai comprar aí a 30, 40 mil euros. Mas você vê imóveis a 5, 10 milhões de euros. Então depende muito do que você procura. Mas assim, na faixa, se você pegar um preço médio, metro quadrado, Lisboa, tá 5 mil euros. Porto, em média 3 mil euros. Tá? Se for para a região do Algarve, o Algarve é um pouco. Como é que eu vou explicar? É um lugar que todo português tem uma casa de veraneio, que os europeus vêm passar férias. Então, Entendi. assim, para o investimento, você pode sim conseguir excelentes negócios no Algarve, mas você tem a concorrência ferrenha das redes hoteleiras, dos resorts. Então, pensando em investimento, talvez vir para Porto seria até mais interessante. Porque Lisboa, se pegar a média de preço de Lisboa, 60% mais cara do que no Porto. Né? E a média dos aluguéis Ah, é bacana. 20, 30% no máximo, que Lisboa é mais caro que o Porto. Então, o que você consegue rentabilizar no mês versus o que você investe no imóvel, a relação entre Porto e Lisboa, Porto sai na frente. É claro que Desculpa, é claro Eu vou falar. que você pode, dependendo Não pode. da localização em Lisboa, no Porto, conseguir um melhor lá, um melhor cá, mas falando de média, seria mais interessante você pegar, inclusive, a valorização do imóvel. Né? Porque Lisboa, dependendo do lugar que você vá, já tem bairros em Lisboa batendo 10 mil euros o metro quadrado. Já está muito próximo do teto de valorização e se assemelha a grandes cidades aqui da Europa, como Madrid, por exemplo, Barcelona. Né? E isso Oh, o Carlos falou aqui, My Broker tá no Algarve já. isso E aí como que é isso? ainda Eu não tô é sabendo. informação em primeira mão. Nem eu tô sabendo.
Tá bom, aí se você tá dizendo. É porque, gente, o Carlos também é nosso sócio, tá? Ele é sócio da MyBroker Portugal. Então, benção Sim, aí. sim. Bom, fiquei Ainda não tem sabendo uma durante a estrutura live. física lá, mas já estamos estruturando a equipe lá. Estamos estruturando a equipe em Braga e Guimarães. Estamos negociando Cascais, que é Nossa. uma zona periférica de Lisboa, muito procurada por brasileiro também. Então, a gente vai crescer mais rápido do que imagina. Que massa, velho. Fiquei muito feliz. Inclusive, gente, quem está na live aqui, às vezes, se você tem interesse de trabalhar com a MyBroker, você pode falar também. Manda direct aqui para os sócios, MyBroker Portugal. Você pode entrar no Instagram e entrar em MyBroker Portugal, ou você pode falar direto com o Thiago aqui, com os outros sócios, e se candidatar, tá? Entender melhor. Nesse momento, prioridade para quem já mora, né, em Porto, para quem já está em Portugal, até mesmo porque a gente não quer estimular Exatamente. ninguém a fazer uma doideira, não queremos aventureiro nesse momento. Por quê? Porque a gente é extremamente responsável. Então, muita gente me pergunta aqui, cara, como que eu faço? Vou vender minhas coisas aqui, vou correr para lá. Não é bem assim. Não quero que vocês façam isso. Nós somos muito responsáveis com o que a gente tem, né? Então, é uma vida, é uma família que está saindo daqui na doidura e indo para lá. Então, eu não quero isso. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Então, nesse primeiro momento, para pessoas que já estão em Portugal, já têm uma estabilidade, já têm uma condição, ou talvez o cara que está aqui e já tem uma grana, pô, consigo ficar 2 anos sem vender, tudo bem, né? Então você já vai com uma segurança, né? Aí a gente pode conversar. Então vocês podem mandar uma mensagem para MyBroker Portugal, pode falar com o Thiago também e se candidatar para uma vaga, né? A gente vai fazer uma entrevista e quem sabe a gente vai estar junto. Lembrando que como a MyBroker ela se expande através de sócios, né? Cada loja que a gente abre tem pelo menos 2 sócios, cada loja. Portugal, no Brasil a gente tem já 30 lojas, né? Se for contar as franquias, já passou aí, já está beirando 40. Portugal está começando agora. Então, o cara que entra para a MyBroker agora, ele tem a possibilidade de experimentar o começo da MyBroker, como foi aqui no setor marista. Há muito tempo atrás, quando a gente começou a conquistar tudo e a gente viu, está acontecendo isso exatamente agora em outro país, está acontecendo na Europa, né? A expansão internacional da empresa, ela vem através de Portugal. Então, é uma oportunidade para você que é corretor, crescer com a gente, trabalhar com a gente. Vocês mandam uma direct aí e bora É trabalhar junto, vai ser exatamente isso, bênção, Ricardo. tá? Mais alguma coisa que você Tem, queira com falar aí, certeza. Quem mano? está aqui em Portugal, manda mensagem para mim, manda Fale, por mensagem aqui favor. no perfil da MyBroker Portugal, que a gente, com todo prazer, vai fazer uma entrevista, vai tentar viabilizar. E, assim, quem está no Brasil, até uma dica que eu posso dar, quer muito, olha, eu adoro, quero a MyBroker, quero trabalhar, quero ir para Portugal, mas ainda não é MyBroker. Entra em contato com a MyBroker da tua cidade, marca uma entrevista, experimenta o modelo MyBroker aí na tua cidade, que você já conhece, e depois se planeja para vir para Portugal. Né? É uma dica que eu dei para algumas pessoas que entraram em contato comigo e que pode funcionar muito bem. Alex entrou aqui na live. Alex, ele é nosso sócio da MyBroker Stay. Ele é o cara que eu faço, toda vez que eu faço o vídeo dele, é, revolta muita gente, né? Porque ele conseguiu fazer uma mágica muito louca com o Airbnb aqui, cara. Ele comprou um apartamento lá, assim, com um valor absurdo de barato, uma parcela muito boa, e ele conseguiu fazer uma rentabilidade muito alta, né? Tanto que foi por isso que a gente convidou ele para ser sócio da MyBroker, né? E ele abriu essa empresa que faz administração dos Airbnbs. E, Alex, estou te falando aqui, ó, você já vai comprar o seu apartamento lá em Portugal, viu? Você pode comprar lá para nós já experimentar a MyBroker Stay lá. Você se vira aí, mano. Pega um desses apartamentos que você tá fazendo Airbnb e essa renda você já desloca para lá. Aqui a Para gente euros. sem querer colocar um balde de água fria, o governo português ele tem implementado algumas medidas que ele não está emitindo novas licenças para alojamento local, que é para o Airbnb. Então, assim, foi aprovado agora em abril por mais 6 meses. Os imóveis que o cliente comprar agora, por exemplo, para investir, o governo não vai liberar a licença para poder operar com alojamento local, com Airbnb. Então, por isso que eu nem comentei disso nesse momento, porque se fosse comentar disso agora, Não, ele pode fazer.
Entendi. Não, quando você fala Airbnb, ele não pode fazer Não, tem aluguéis que ter uma licença curtos, específica. Precisa por ter si uma só. licença de alojamento local. E É o cliente que tem que ter a licença ou a não, empresa o que proprietário administra? do Como é que imóvel tem que funciona ter. isso? Você E sabe? desde O outubro do ano passado, por proprietário. conta dessa alta de preços, e principalmente para conter uma eventual hiperinflação de aluguéis, e o governo botou o pé no Entendi. freio, deu uma segurada, mas nada impede que isso volte, né? Mas por enquanto, Não, e agora veio até uma curiosidade. Por exemplo, vou para Portugal. Eu quero hospedar. Eu sim, sim, consigo. sim, sim, Ainda tem, tem tem. As apartamentos sem licenças que ser estão hotel ativas continuam, hospedado? né? Agora, o que eles não estão mais Entendi. fazendo é liberar novas licenças nesse momento. Entendeu? Você, Ricardo, quero comprar um apartamento agora e vou no centro do Porto ou no centro de Lisboa e vou colocar para alojamento local, no Airbnb, no Booking, vou anunciar. Nesse momento, você não vai conseguir essa licença. Vai ter que fazer um arrendamento, um aluguel tradicional. E essas contas que a gente fez são todas para o Não, aluguel mas o tradicional. bacana, é isso que eu ia falar. Essa conta do aluguel tradicional aqui no Brasil, ela. Por isso que eu falei que é difícil eu fazer encaixar essa mágica, porque aqui, via de regra, o aluguel residencial, ele é tipo ponto Uhum. 4. Só vou pegar Sim, uma média, ponto 4, tá? E aí, quando a gente faz a conta do financiamento, a parcela, na maior parte dos casos, ela é mais cara do que o aluguel. Claro que ela é decrescente, daqui a alguns sim. anos acontece aquela compensaçãozinha, né? Porque o aluguel vai subindo, a parcela vai diminuindo, então acontece aquela mágica. Só que aí agora, por exemplo, você está me falando aqui, você está explicando que a gente já consegue fazer agora, por exemplo, uma parcela ser mais barata do que o próprio aluguel. Então, literalmente, Sim, o apartamento se paga, sobra. né? Ele se paga e ainda sobra. Bacana. No aluguel tradicional, viu, Alex? Não é porque não tem Airbnb que você não vai fazer, não. Você pode comprar lá e fazer o aluguel Coloca no tradicional. aluguel tradicional, pega a valorização do imóvel e Mano, revende daqui 3 anos, 5 anos, quem sabe. Compra na planta, espera a top. valorização, em diversas modalidades. E a gente tem algumas oportunidades aí de apartamentos na planta. Tem alguma coisa preparada aí para os nossos Tem. seguidores para a gente anunciar em breve? Era Eu isso que eu ia lembro que a gente falar. foi Você lá, a teve gente conheceu o o prazer incorporador. de estar lá no empreendimento, de visitar o decorado, conhecer na essência o Ocean Terrace, que, na minha humilde opinião, é o melhor empreendimento disponível hoje em Portugal. Vocês não vão encontrar nada com uma qualidade de construção tão boa. Você teve a oportunidade de ver, né, e de sentir, literalmente, como é que é. O nível de cuidado, o nível de detalhes, o investimento que está sendo feito ali. E assim, a gente consegue ver o valor daquilo. Né? É impressionante. Realmente é impressionante. Eu conheci, eu visitei as obras, eu visitei apartamentos prontos, eu visitei a construtora, eu conheci o dono da construtora. A gente teve muitos momentos juntos com o dono da construtora, né? Ele veio para o Brasil, ele visitou a nossa academia de vendas, então a gente estreitou o relacionamento. É um cara que eu gostei demais, um cara extremamente, no bom sentido, tá, gente? Chato. Ele é chato com detalhes, ele é exigente demais. E isso é muito bom para mim que sou corretor, porque quando eu oferto um produto para o meu cliente, eu estou assumindo a responsabilidade junto. E aí, se eu estou assumindo a responsabilidade junto de algum produto, inclusive que está no exterior, a minha responsabilidade é ainda maior. Né? O cara está confiando completamente em mim. Então, eu precisei de ir para Portugal, precisei de conhecer, de olhar, pegar na mão, estar ali para ver de perto o que a gente tem para oferecer, e é surreal, tá? É um altíssimo nível. Aqui no Brasil, a gente tem algumas cidades, a gente tem alguns empreendimentos de altíssimo luxo, só que lá em Portugal, pelo que eu entendi, tá? Pelo que vocês me passaram, não é tão comum esses imóveis de altíssimo padrão, né? Então ele realmente é uma exceção. Em Porto, ele é disparado o melhor, tá, gente? Eu tô falando aqui para vocês porque eu realmente fui para lá. Porto, ele é o mais alto nível, e eu acho que a nível Portugal provavelmente seria um dos melhores empreendimentos Em mais alto termos de nível em qualidade Portugal. de construção, nos detalhes,
O luxo está nos detalhes, né? Você pegar, por exemplo, um Exato. revestimento numa tubulação para que teu vizinho não escute a descarga à noite. Você tem um piso com o selo Greenpeace. Tanta tecnologia que a mulher pode andar com um salto alto dentro de casa que não vai fazer barulho, né? Esse nível de detalhe, né? O isolamento acústico. A gente estava lá no meio da obra, você conseguiu gravar o vídeo e ninguém escuta nada. Só percebem que estava numa obra quando você abre a porta para ir para a varanda, né? É impressionante. Mano, é impressionante. Quando você fecha o apartamento, você não escuta nada. E não é só a questão do acústico, né? O acústico é extremamente importante, mas tem a questão do isolamento. Lá é necessário o isolamento térmico, né? Então, cara, uma série de detalhes. Eu fiquei impressionado. Realmente me marcou. Foi uma viagem que. Agora, contando algo pessoal, tá, pessoal? Pra vocês que estão me assistindo. Eu fui para Porto no dia que eu cheguei, que eu falei para os meninos, né? Falei até nas redes sociais, falei, ó, gente, eu gosto mais de Goiânia, sou apaixonado, nunca quis mudar para lugar nenhum. O único lugar que eu tive vontade, eu posso falar isso aqui ao vivo para todo mundo, tá? Eu falei isso abertamente. O único lugar que eu tive vontade de morar, falar assim, eu queria me mudar, eu mudaria, foi para Porto, tá? Eu não conheci outras partes de Portugal ainda, mas Porto, eu apaixonei na cidade. Pensa num lugar bonito, tranquilo, gostoso, um clima bacana. Cara, surreal. Muito bom. Fiquei apaixonado, cara. Fiquei balançado. A esposa, né, a Vanessa, não foi naquela viagem. Ficou doida, tá maluca para ir para Portugal, pra gente, né, para mostrar para ela É, tudo isso, levar os meninos. E é benção, gente. Então você que está aqui é assistindo um aí, país tão oportunidade, ó. seguro que é difícil ver um condomínio fechado com segurança 24 horas, por exemplo. Eu brinco dizendo que Portugal é o próprio condomínio fechado, né? É um dos países mais seguros do mundo. Então, o que a gente no Massa. Brasil está habituado, um condomínio fechado, com aquela área de lazer enorme, aqui muitos prédios nem porteiro tem, né? Então, quando a gente vê algo, um condomínio fechado, com 14 mil metros quadrados de terreno, 8 mil metros quadrados de jardim, né? Um projeto paisagístico incrível, com ginásio, academia toda aparelhada Tecnogym, que é o que tem de melhor no mercado fitness. Quando você tem um spa, imagina, você chega em casa para relaxar, com uma massagem dentro do condomínio, espaço de coworking, isso aqui é raridade. É piscina semiolímpica. E aí, voltando a falar de detalhe, na piscina você tem uma pastilha de uma marca italiana revestida a ouro, Caramba, olha né? só. É algo que as pessoas precisam conhecer e para poder entender do que a gente está falando. Qualidade. Vou mandar um abraço para ele se ele estiver assistindo. Figura, isso aí. Yeah. Qualidade. Ocean Qualidade, Towers. muita qualidade. Muito bom. Ai, ai, muito bom. Mano, então é isso. Cara, a gente conversou aqui durante quase uma hora. Eu acho que isso aqui foi uma abertura, foi um primeiro bate-papo, né, para a gente introduzir para os seguidores, para quem está assistindo, vai ficar salva essa live. Eu vou deixar o seu Instagram marcado ali na live para o pessoal Fechado. poder entrar em contato contigo, né? Vou fazer outras chamadas, vou criar um formulário junto com vocês aí para a gente pensar em alguma coisa para, né, organizadinho. Pô, quero um formulário. O cara colocar, quero investir, tenho tanto, quero pagar tanto de parcela, a gente monta isso para facilitar o processo também, vamos fazer tudo isso. E vai ser bênção, mano. Eu acredito que é uma oportunidade para quem está nos assistindo, tanto para o corretor que quer fazer, né, que quer ajudar o cliente dele a construir patrimônio fora, tanto para o corretor que vai ganhar grana com isso, né, e para o cliente que está nos assistindo também, né, porque tem muitos clientes que nos assistem, uma oportunidade interessantíssima de investimento. Eu farei como pessoa física, tá? Me comprometo a fazer um investimento Ricardo Martins, justamente para mostrar para vocês todo o Maravilha. processo. E é isso. Mais uma vez, Tamo junto. agradeço o convite, né, a oportunidade de poder falar um pouco sobre Imagina, que é Portugal, isso, né? mano. Essa foi só a primeira, né? A MyBroker está só começando aqui, né? A gente vai construir a história da MyBroker aqui em Portugal. Então, assim, eu estou à disposição, eu e toda a equipe, manda mensagem,
Quem tiver interessado, fala com a gente. Quem quiser trabalhar e fazer parte da equipe, a gente arranja uma entrevista. Se quiser comprar o imóvel, a gente vai dar toda a assessoria, tudo que for preciso. Você pode contar 100% com a gente. Top. Tamo junto, meu irmão. Amém. Deus abençoe demais vocês aí. Tamo junto. É nóis. Grande abraço. Alô, até mais. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu, gente.